eu sempre trago de alguma forma, né, eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu creio que a maioria das pessoas aqui me conhece, mas eu sempre trago esse tema já tem uns 4 anos. Eu sempre abordo ele ou no Instagram, ou lá no YouTube, até mesmo por meio de aulas que eu conduzo assim também, nesse mesmo formato, pelo Google Meet. E cada ano que eu faço, eu sempre trago aprendizados, trago novas técnicas, coisas que eu fui vendo em conteúdos, né? Então eu gosto bastante de buscar esse conteúdo, eu gosto bastante desse tema de aula secreta, de planejamento, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Mas antes, eu quero só perguntar assim, vocês querem algo leve, né? Que não pega muito pesado, não, Moisés. Vocês querem algo assim que vai incomodar e você vai falar assim, nossa, para que eu tô falando desse jeito? O que vocês querem? Pode ir pro hard aí. Eu quero o que incomoda. Vocês querem que incomoda, então? Pode ir pro nível hard aí. Então tá bom. Espero que. Vamos ver se eu vou conseguir causar esse incômodo aí. E aí, se vocês reclamarem, aí vocês lembram só o seguinte: que vocês falaram que podia tocar no assunto que incomodasse todos nós aqui. Antes de falar no assunto em si, né, eu quero falar um pouco de mim, né? Quem é o Moisés, né? O Moisés, ele hoje, eu me considero filho de Deus, tenho 36 anos, sou casado há 15 anos com a Ana Cláudia, sou pai do Victor, pai da Heloísa, moro aqui em Uberlândia, sou profissional do desenvolvimento humano, também trabalho com treinamentos, assim como o Leandro. Vim do mundo aí de segurança do trabalho também, né? Já atuei 15 anos na área de segurança do trabalho. Dentro da área de segurança do trabalho, especialmente, eu trabalhei os últimos 12 anos no ambiente hospitalar, atuando como segurança do trabalho mesmo, né? Fui técnico de segurança, fui supervisor de área, depois voltei a ser técnico de segurança de novo. E hoje eu venho atuando aí com mentorias, com atendimentos individuais, para pessoas profissionais que querem se desenvolver, que querem buscar uma transição de carreira, que querem aumentar a performance, que querem alcançar melhores resultados. Não só profissionais, mas também empreendedores. Então, você que é essa pessoa, no final vamos falar um pouquinho mais a esse respeito, né? Eu peço para aqueles que não me seguem nas redes sociais, no Instagram, depois você anota e vai lá, né? Moisés.maia com 2A. No LinkedIn, Moisés, aí vai colocar um tracinho, né? E Maia, sem 2A no final. Você vai me encontrar lá no Instagram. Então, olha só. Isso aí, ó. Faz um print, depois vocês me marcam lá nessa aula. Vamos fazer uma foto no final. Lembrando que quem chegou agora, esteja aí pronto também para responder, anotar questões que você já vai começar a montar o seu planejamento agora. Um pouquinho das minhas formações, né? Eu tenho graduação em gestão hospitalar. Pela área hospitalar, eu acabei me interessando, né? Nunca me atuei em si como a gestão hospitalar em si, mas eu já atuei como supervisor na área. Sou técnico de segurança formado desde 2009, sou treinador comportamental, sou formado, tenho formação em coach pela Evo Coach, do Márcio Michele, tenho a formação como analista comportamental e também, por último, esse ano eu fiz a formação em engenharia de equipes pela Evo Coach. Um pouquinho aqui das atuações, o que eu faço. Não vou adentrar porque eu já falei para vocês um pouco sobre isso também. Vamos falar sobre metas? Metas, objetivos, sonhos. Parece que é a mesma coisa, né, gente? Será que é a mesma coisa? Mas independente de se é a mesma coisa ou não, neste momento, eu quero trazer uma outra abordagem. Por que será que a maioria falha? Eu gosto muito de falar assim, né? Vocês já ouviram falar que o dia da mentira é o dia 1º de abril, não é? Eu quero te dizer que mentira para você. Que o dia da mentira, na verdade, é o dia 31 de dezembro. O dia 31 de dezembro é o dia que as pessoas mais mentem. Elas falam que vão para a academia, elas falam que vão mudar de emprego, elas falam que vai abrir um empreendimento, e era num nível, assim, coletivo. As pessoas coletivamente elas fazem isso de uma maneira absurda,
e tá tudo bem, só que depois elas esquecem. Quando dá 1º de janeiro, alguns começam e param, outros esquecem daquilo que prometeu, outros fazem até uma lista, mas só que aquela lista some no meio de outros papéis que tem na casa dele, e a maioria das pessoas mente. Mas por que a gente falha? A maioria, 80% das pessoas falham, gente, porque elas nem definiram uma meta. Nem definiu. Tem gente que mente para si mesmo, como eu brinquei aqui com vocês, essa pessoa ainda está na frente, porque ela faz parte dos 20% que escreve. Ou almeja, né? Sonha, né? Coloca assim, compartilha com alguém, vou fazer isso esse ano. Mas 80% das pessoas nem sequer escreve, nem almeja nada. Ela simplesmente entra no fluxo de deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vamos ver o que acontece. Se eu tiver sorte, vai dar tudo certo. Se eu tiver sorte, algo de bom vai acontecer. Então, ela prefere ir nessas boas vibrações, né? Boas vibrações, que tudo vai dar certo, tudo vai fluir. Vocês estão entendendo, né, gente? Mas olha só, a maioria das pessoas também falham porque utilizam metas sem propósito. O que é meta sem propósito? Essas metas, elas foram só estabelecidas, mas não está ligada necessariamente a algo que, de fato, ela quer. Ela só fala assim, nossa, é legal fazer isso aqui. Eu vi que o fulano faz, tem uns planos, uns planejamentos assim, vou fazer igual a ele. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo meu, de meta de saúde. Eu tenho uma meta minha de saúde, que uma das ações dela envolve treinar. Então, eu tenho uma meta, para poder conseguir isso, não é só treinar, né? Claro que tem o treinamento, tem a alimentação, tem a questão mental também, mas para alcançar, eu almejo assim, ó, 250 treinos no ano. Então, eu vou contando os treinos que eu vou fazendo, até mesmo para que eu mensure para mim mesmo e para que as pessoas vejam. Agora, todo mundo tem que fazer dessa forma? Não. Agora, Moisés, você vai falar assim, Moisés, mas você consegue fazer esses 250 treinos? Eu acho que esse ano eu vou conseguir. Que todos os outros anos para trás, nos últimos 3 anos para trás, eu cheguei assim, ó, 240, 245, 235. Mas você concorda, você fala assim, mas você não conseguiu. Mas você concorda que ainda assim, se eu fiz 235 treinos, é pouco ou muita coisa, gente? Muita coisa ou pouca? Muito. Muita coisa. Tô vendo que isso me faz o quê? Para mim funciona. Então eu criei um sistema que me faz alcançar ali um resultado. Mesmo que talvez eu não alcance. Claro que no fundo, né, eu fico querendo chegar naquele número, porque é um ganho para mim. Mas eu vou compartilhando outras coisas aqui com você. Claro que isso é só um exemplo. Mas olha só, vamos aprofundar um pouco mais nesse sentido. E eu quero começar diferenciando isso aqui, ó. Sonho, meta, objetivo, será que é a mesma coisa? Às vezes a gente talvez você já pensou que sim. Ou talvez você já tinha esse nível de clareza. Então começa muito aqui. Então a gente fala, as pessoas falam assim, eu tenho um sonho de viajar. Viajar é um sonho, gente? Para muitos vão dizer que é um sonho. Só que não. Viajar é uma meta. Ou talvez você pode até falar assim, ó, viajar todo ano, ou fazer 1 ou 2 ou 3 viagens por ano de passeio é uma meta. E eu trabalho com ela como se fosse um objetivo. Mas então o que é um sonho? Um sonho é algo que queima no seu coração, que é algo maior, que é um propósito maior. Vamos pegar aqui na área, eu sei que tem muito, como a proposta é para os profissionais de segurança do trabalho. Vamos pegar assim, vamos pegar aqui o exemplo do Leandro. Imagina, não sei se que o sonho do Leandro, né, acende no coração dele,
mudar a mentalidade dos profissionais em segurança do trabalho, para que eles vejam, além daquela segurança tradicional, antiga, né, que as pessoas estão muito ligadas ali na escrita, né, e não olham para os fatores humanos. É um tipo de sonho? Não sei se é, tá vendo? Mas assim, imagina que é algo parecido. É um sonho, mas tá vendo? Mas ele vai conseguir isso esse ano. Ano que vem, será? Talvez ele chegue lá. Mas tá vendo que é algo mais grandioso? O sonho é isso. É algo mais grandioso. Mas necessariamente está ligado à minha profissão? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez você tenha outros almejos aí, que pode sim, né, se relacionar com sua área profissional ou não. Porque olha só, gente, se o sonho da pessoa for viajar, aí ela viajou esse ano. Você concorda que ela realizou o sonho? E agora? Ela realizou o sonho. O que mais tem para fazer? Ela já realizou. Mas o sonho é algo maior. Então o sonho ele vai te mover, né? A gente costuma falar que é o seu porquê. É pelo que você se move. A partir do seu sonho, quando você descobre ele, você começa a definir o que então? Metas. Você vai falar, nossa, eu tenho esse sonho. Então, eu tenho essas metas aqui específicas para poder. Eu acredito que essas metas vão me levar em direção a esse sonho que eu tenho. Pode ser que eu chegue nele? Sim. Pode ser que eu não chegue também. Só que eu sei de uma coisa. No final da minha vida, lá no final deste sonho, eu vou ter deixado um legado. As pessoas vão olhar para mim e falar assim: nossa, ele trabalhou para isso. E talvez você inspirou outras pessoas outras pessoas vão continuar isso. Então a meta ela vai se direcionar olhando para o sonho. Eu tenho um sonho, vou estabelecer metas que me levam a esse sonho, mas ao mesmo tempo, para mim alcançar essas metas, né? Então as metas são o quanto e o quando, eu preciso definir objetivos. Os objetivos, que é o plano, é o movimento, é o que vai me fazer alcançar a meta, que vai me fazer alcançar o sonho. Claro que você vai olhar para isso no aspecto pessoal e profissional. Alguns vão ter isso tão junto, vai ser tão intrínseco dele que vai se misturar. E eu até gosto muito de falar assim, na verdade, que é um mito das pessoas que não existe o ser humano que ele é o trabalho e existe o ser humano que é o pessoal. Na verdade, está tudo misturado. Você é o mesmo ser humano que vai para o trabalho e traz as coisas e leva as coisas pessoais e vai para a vida pessoal e leva as coisas para o trabalho, porque nós somos seres sistêmicos. Não somos, vamos dizer assim, nós não somos robôs. Então você falar assim, peraí que eu vou agora desligar a caixinha tal. Claro que nós temos que gerenciar as coisas. As coisas não podem se interferir, mas elas interferem, gente. Quem aqui, se estiver mal em casa por causa de uma briga, né, com a esposa, com o esposo, chega no trabalho normal, por mais que você fale assim, não, vou esquecer, não chega. Tô vendo que eu falo que os sonhos também são assim, os sonhos eles estão intrínsecos. E aí a gente tem que pensar assim, será que esse meu sonho é só algo profissional e é só sobre mim, ou é sobre algo mais profundo? Muito bem, aqui é só para a gente separar essas coisas. E de repente, Quero compartilhar com vocês aqui um vídeo. Deixa eu fechar meu microfone para não dar um eco. É um vídeo rapidinho. É até um vídeo que eu forte, né? Será que nós estamos vivendo o nosso tempo ou nós estamos só presos dentro desse tempo? Eu até gosto de falar assim, há quantos anos você está repetindo os anos? De repente, 2025 já está chegando no final e você vai falar assim, não, passou voando. E aí você fala e olha para trás, olha 2024, olha 2023, e talvez esses anos foram anos repetidos.
Você já viu isso? Antigamente, a gente, no ensino médio, a gente se bombasse, né? Se não passasse de ano, se reprovasse, você repetia o ano. Mas repetia o ano no termo de estudo, de matéria, né? E na vida adulta, a gente repete anos e não se preocupa como na época de escola. Forte, não é isso? Para alcançar os sonhos, eu falo que existem níveis. Todo sonho começa no desejo. Primeiro vem um despertar, né? Um despertar que a gente fala que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que é a vontade interior mesmo, algo que vai queimar, algo que vai ser maior. Depois, esse desejo, ele passa pela imaginação. Então você passa a imaginar, você começa como seria isso? Nossa, quem abriu um negócio, como que seria esse negócio? Sobre o quê? Nossa, estou imaginando. Só que não fica só aí, né? Quem só imagina, fica só na imaginação. Mas ele começa aí. E aí, depois que você imagina, você fala assim, não, peraí, mas deixa eu planejar aqui. Como que faz isso? Então, vamos pegar a mesma linha, o negócio. Eu tenho que abrir preciso pagar um aluguel, eu preciso de um contador, eu preciso de um CNPJ, eu preciso de cliente. Depois disso, você fala assim, não, mas peraí, agora já tem alguns passos. Tem que entrar em ação, né? Qual que é o primeiro passo para alcançar? Então, vou lá para o quarto nível desse sonho. Depois disso, a gente vai lá para a disciplina. Nossa, deu o primeiro passo. Mas, às vezes, a gente começa uma coisa e não faz a segunda coisa. Faz a primeira semana, mas não faz a segunda semana. Faz a segunda semana, mas não faz a terceira. Ou faz o primeiro mês, mas depois você esquece. Então, às vezes, a gente tem aquele pico de vou começar, vou fazer. Mas depois, na mesma velocidade que você começa, cai. Só que quando você mantém essa disciplina e já passou por todos os outros estágios, aí sim, começa a vir o quê? Os resultados. Você começa a ver que aquilo ali, não, peraí, tem um resultado aqui. Depois que você vê essa constância, essa disciplina, aí vem a realização. Esses são os níveis dos sonhos. Mas essa aula aqui é sobre metas e objetivos e metas, como eu planejo o meu 2026. Então vamos lá? Vamos começar aqui e agora é a parte que eu falo que vocês precisam escrever. Como que você vai começar planejando seu 2026? E aí vai ter várias etapas aqui para vocês escreverem. Identifique qual que é o seu maior problema. Não precisa compartilhar, tá, gente? A não ser que você queira. Mas olha só. Qual é o seu maior problema hoje? Eu tenho certeza que talvez tenha alguns aqui que tenham problemas iguais. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algum tipo de problema. Ah, será que é profissional? Será que é financeiro? Será que é emocional? Será que é uma capacidade? Será que é uma habilidade? Será que é algo pessoal, mas é um relacionamento? É o meu relacionamento aqui, é algo que eu preciso desenvolver? Talvez é lá no seu próprio trabalho, um relacionamento que tá tóxico, era tão bom, mas aí de repente. Aí tem que ser específico, tá, gente? Ó, qual é o seu maior problema hoje? Se é um problema, tem que ter um nome. E tem que ser específico. Não adianta ser subjetivo aqui na hora de definir o problema. Eu achava que começava no objetivo. Às vezes o nosso objetivo ele pode começar pelo problema. Por quê? Olha só, eu posso ter todo aquele caminho bonito que eu tracei lá atrás, porém, se eu tenho um problema para resolver e ele não é resolvido e ele é o meu maior problema, o que vai acontecer comigo, gente? Provavelmente você vai perder o foco, a direção para alcançar aquele objetivo. Então, olha só, é uma forma diferente de começar? É uma forma diferente de começar planejando. Olha a segunda pergunta.
Qual é a meta que vai resolver esse problema de uma vez por todas? O que você vai ter que fazer? Moisés, eu já sei, mas só que eu não faço. Estou fazendo, mas eu não estou colocando energia ou a seriedade que eu deveria colocar para resolver esse problema. Eu vou ter que sair daqui e fazer inscrição na academia. É verdade, pois é. Ó, academia, o Leandro que é treinador, né? Se ele não está em um porte físico, né, de saúde, ele é prejudicado diretamente, né? Teve um dia eu estava dando um treinamento em pé, deu cãibra na perna, eu comecei a arrastar a perna. Exatamente, olha só para você ver. Ele é impactado diretamente, porque ele tá ali com o corpo, né? Em pé, né? Performando ali na frente das pessoas. Então, gente, aqui é uma forma diferente de começar? É uma forma diferente de começar. Ah, mas eu achei que você ia começar falando para mim aqui sobre escrever tudo que eu queria realizar, tudo que. Também tem essa parte, gente. Você também pode fazer essa parte aí. Olha só. A palavra concentração tem várias definições, mas uma das definições da concentração é a minha capacidade de pensar em um único objetivo A e não me distrair com nenhum outro. Concentração. Então, a minha capacidade de me manter focado em um único ponto. Estou concentrado. O que me faz, Moisés, perder a concentração? Eu tinha que pensar no A, passo a pensar no B. O que me faz pensar no A, pensar no B, sabendo que eu tinha que pensar no A? Aí dentro do coach, né, a gente chama isso de eventos de injustiça. E aí, eventos de injustiça são várias coisas e é um assunto para uma outra aula. Mas, por exemplo, eventos de injustiça são coisas que me acontecem e de uma maneira muito particular, elas entram na minha mente e elas ficam ali. Se eu não tenho inteligência emocional. A partir disso, então, por exemplo, você está lá no trabalho, aí você sabe, não, tem que estar focado nisso aqui, tem que estar focado nisso aqui. E aí tem vários trabalhos, tá, gente? Só que a sua mente, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe qual é o objetivo, o foco, só que na hora que você vê assim, mas quer saber, fulano? Olha o jeito que ele falou comigo lá em casa, ou lá ou no próprio trabalho. Olha, meu chefe, olha o que ele falou comigo, olha o que ele fez. E aí você começa a pensar no B, esquece do A, não resolve o B e muito menos o A. Vocês estão entendendo? Como que isso se aplica? Gente, só o Leandro está interagindo, hein? Quem não quiser abrir o microfone, interage no chat. Eu quero saber se está dando sentido aí para vocês. Interage no chat ou pode abrir o microfone também, ou levantar a mão. Então vamos para a próxima etapa. Dê um tempo aí para vocês. Eu gosto muito de uma definição. Esse termo aqui, hoje, ele é um pouco mais usado, mais falado. A palavra shalom, embora eu não tenha colocado aqui, ela tem um significado de completo. E completo é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, por exemplo, na nossa vida, tudo está em construção. Tudo na sua vida, ele está em algum estágio, né? Alguns está mais no começo, outros está mais no meio, outros estão mais lá no fim. Né? E aí depende muito do jeito que você enxerga a sua vida. Talvez você vai sempre se ver dentro dessa jornada e o fim vai ser só o dia que você findar mesmo. É o dia que completar os seus dias aqui na Terra. Mas você vai manter um vigor sempre olhando para o futuro. Mas as coisas, elas nos afetam nas pequenas coisas. Então tem muita coisa na nossa vida que se você parar e olhar, você vai falar assim, mas como que isso me afeta? Afeta de uma maneira
direta e indiretamente. Então, por exemplo, tem coisas aí dentro da sua casa hoje que era para ser sido feita há muito tempo e você não fez. Sabia disso? Ah, mas o que que é? Talvez seja uma lâmpada queimada. Talvez seja uma cortina que tinha que ser instalada. Talvez é o seu carro que precisava ter uma revisão, uma manutenção e não fez a manutenção. Talvez é a mesa lá do seu trabalho que você não conseguiu nem organizar essa mesa. Talvez é uma pequena coisa da sua casa que você aceitou ele com o prato, a xícara, você aceitou ela trincada. E aí, até parece, né, porque quando eu estou falando aqui para vocês, né, eu sei que a maioria do pessoal aqui do grupo é da segurança do trabalho, né, eu estou falando aqui, associando isso com a questão de segurança. Na segurança também não é assim? Você precisa. A Ciri está falando comigo aqui, peraí. Na segurança também não é assim? As pessoas, elas não, de repente, aconteceu algo, elas foram aceitando aquilo. Uma condição, uma falta de um equipamento, uma falta de manutenção, não é de repente, não é assim? Ah, um acidente, o dia do evento do acidente, aquilo aconteceu de repente, nossa, de repente, aconteceu aqui o pior. É assim que acontece a segurança? Sim ou não, gente? Às vezes, na carreira, né, a pessoa aceita um salário que não é o que ela realmente merece, ou está num cargo que ela se preparou para estar num cargo muito maior e ela pega e aceita. Exatamente. Também. Né? E aí, o que você está fazendo? Né? O que você identificou? Será que você consegue olhar para a sua vida hoje, identificar coisas assim, tanto materiais, profissionais e emocionais? Mas eu quero que vocês pensem da seguinte forma, né? Se você tem uma clareza hoje, identificar o que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar, liste. Né? Então, olha só o próximo exercício aqui para vocês escreverem. Liste 10 áreas ou pontos da sua vida que precisam de ação imediata. Deixa eu colocar o computador para carregar aqui. Moisés, eu não sei. Então, se você não sabe, liste o máximo que você sabe. Mas talvez você não tenha 10 coisas que precisam hoje, que talvez estejam faltando, que tá fora do lugar. Mas olha assim também para as questões físicas. As permissões, elas começam, gente, dentro do seu lar. Eu criei um conteúdo, até foi essa semana. Vocês lembram daquele quadro do Luciano Huck, que bem antigo lá, quando era Caldeirão do Huck, chamava Lar Docilar. E aí ele visitou uma casa que ele já tinha reformado um ano depois, ele foi lá nessa casa que ele já tinha reformado. E aí, um ano depois, a casa, gente, ela estava pior, tanto estruturalmente e na organização, de que um ano quando ele foi lá e reformou. Aí eu fiz um react ali falando um pouquinho, né, que a mudança, ela tem que acontecer aonde, gente? Na nossa mente. Então, tem coisas que eu vou permitindo. Então, eu permito isso aqui assim. Permito essa outra coisa aqui, material. E aquele material, ele vai vindo para a minha vida pessoal. Para a vida pessoal e espiritual. Então, tem hora que você tem que falar assim, peraí, o que eu vou fazer? Como é que está o meu ambiente aqui? O seu ambiente, ele está interferindo em você. Coisas que estão quebradas, coisas que estão faltando. Faça uma lista aí dessas 10 coisas. Por quê, mas o que isso tem a ver com metas e objetivo? Porque talvez a sua meta, seu objetivo, você vai ter que consertar alguma coisa,
Você vai ter que falar assim, isso aqui é uma meta, colocar isso no lugar. Tá vendo que são coisas que você tem que olhar para dentro? É diferente, não é? Vamos lá. Se você não completou, depois você vai completando aí à medida que nós fomos avançando. E aí agora a gente vai... o Leandro colocou o quê? Já fez 8. E depois também, gente, se vier, vocês podem colocar mais coisas aí também. Vamos lá. Elimine as distrações. Às vezes a gente começa focado. Isso é diariamente. Só que o dia acontece tantas coisas e na hora que a gente vê ao decorrer do nosso dia, vem os ladrões do tempo. E os ladrões do tempo são as distrações. E na maioria das vezes, essas distrações, não quer dizer que é sempre, nem quer dizer também que é o caso de todo mundo, são redes sociais, sem propósito. Redes sociais é ruim? Se não tiver propósito nenhum, é ruim. Dentro das redes sociais, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que geram conteúdo e as pessoas que consomem conteúdo. Quem é você dentro das redes sociais? A pessoa que está gerando ou que está consumindo? Gente, quem gera com um único objetivo. Ele quer vender. Ele está errado? Não, né? Ele está dentro do propósito dele, do negócio dele. E quem está consumindo quer se distrair. O algoritmo, ele é feito para quê? Para te deixar lá. O objetivo dele é trazer você o máximo de tempo. Se você fica meia hora por dia, o objetivo dele é te deixar 1 hora. Então o algoritmo ele vai colocando o quê? Conteúdos que ele vai fazer um padrão e ele vai colocando conteúdos que te mantém mais ali. Você não consegue sair. Então, por exemplo, quem trabalha com rede social, ou trabalha com tela, ou trabalha com a tecnologia em si, um grande erro. Da hora do almoço, o descanso dele, sabe qual que é? Olhar na tela. No fundo, sabe o que acontece? O seu cérebro não entende o que é um entretenimento, e o que é trabalho, e o que é descanso. Então, quer descansar. É um horário de intervalo, de almoço. A última coisa que você tinha que mexer, se você trabalha com telas, né? É com o celular ou com qualquer outra tela. Aí faço o quê, Moisés? Falar igual os meus meninos aqui, né? Quando eu falo para reescrever. E não vai mexer no celular, né? Dependendo do horário, eles falam assim, aí eu vou fazer o quê? Vou olhar pro teto? Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode ler um livro, né? Pode fazer parte dos seus objetivos, pode conversar com alguém. Tem várias outras coisas que você pode fazer. Compromisso que drena energia. Às vezes não está ligado só à tecnologia. Às vezes você aceita todo tipo de compromisso. Depois fala, não tem tempo. Compromissos que literalmente, né, talvez não vão fazer diferença na sua vida. Hábitos que não servem mais. Talvez você já cresceu, já avançou, mas talvez você tenha mantido hábitos ou até mesmo ambientes. Quais são as distrações que têm tirado o foco? Talvez você olhe assim, ó, como que você vai fazer isso? Mas aí, 2025 eu estava tudo certo. Mas só que teve alguns momentos que me atrasaram. O que te fez atrasar? Então, olha só. Liste as suas maiores distrações hoje. Liste de 3 a 5. Itens que constantemente te afastam das suas metas mais importantes. Hoje, o que mais te afasta hoje? 3 a 5. Lembrando que eu falei um pouco de tecnologia, mas não é só tecnologia. Pode ser ambientes, pode ser pessoas, pode ser hábitos. Celular com certeza vai ser o primeiro. Aí você... Alguém não é celular aqui? Eu, Aí, ó. porque eu não tenho rede social.
Nunca tive. Nunca teve. É exceção do LinkedIn, mas foi muito por questão de Profissional. trabalho profissional. E me policio muito para não virar um Facebook da vida. Apesar de nunca ter tido rede social, eu sei muito bem como funciona, exatamente pelas pessoas ao redor, família, etc. Então, hoje, esse não é o problema. Talvez deveria ser o celular a ferramenta, uma ferramenta para otimizar esse processo, mas não rede social. Entendi. É uma exceção mesmo, tá? Bem raro. Às vezes pode ser o celular, mas não precisa de ser uma rede social, né? Isso, exato. Exatamente. Porque às vezes, Eu digo, na hora que eu estou construindo uma proposta, aí eu tenho que olhar valor de hotel e passagem. Aí do nada eu tô no WhatsApp. Uhum. E tem um exercício muito bacana, tem uma outra mentoria que eu faço, que é uma aula sobre gestão de tempo. E é um dos exercícios que eu falo sempre para o pessoal fazer é olhar o tempo de atividade que você fica no celular. Aí eu sempre pergunto, quanto tempo vocês acham que vocês ficam no celular? Então, não estou falando só de rede social. Aí o pessoal acho que umas 2 horas, umas 3 horas. Aí lá no celular, no Android, você vai lá no, se não me engano, é na ferramenta, vai em configurações, quem quiser fazer isso depois, aí depois faz compartilhe com a gente lá para vocês saberem. Aí você vai lá em configurações bem parentais, e aí vai ter algum registro de atividade ou de tempo, alguma coisa assim. Gente, vocês vão se surpreender. Que tem gente que achava que ficava 2, 3 horas assim por dia, descobrindo que ficava era 8. Eita. Aí você fala assim, uai, mas 8 horas? 8 horas, vamos supor, fica 8 horas dormindo, 8 horas no celular, sobra mais quanto tempo? Mais 8 horas acordado, não é isso? 8 mais 8 mais 8, 24 horas. 1/3 do dia é numa tela. Tudo bem, eu sei que se justifica, às vezes o trabalho hoje ele está muito no celular. Isso é verdade. Né? Não tem como negar, né? Igual o Johan falou, mesmo que ele não tenha rede social, acaba, né, ficando muito tempo ali. O trabalho hoje, atualmente, mas quando você vai olhar, gente, nem sempre também isso está ligado a algo muito produtivo. Então, isso tem que ser muito filtrado. No Android, vai ser lá em configurações também, aí você vai ter que ver registro de atividades, alguma coisa assim. Vocês conseguem ver o tempo de atividade, ele vai ter um histórico diário, histórico semanal. É muito interessante esse exercício de consciência. Quem chegou agora, eu vi que chegou umas 2 pessoas, sejam bem-vindos. As nossas metas e objetivos, elas devem estar alinhadas também com os nossos valores. Porque quando eu não alinho com os meus valores, e aí está o seguinte, quais são os meus valores? Tem pessoas que sabem, tem outras que não. Quando você não alinha suas metas, seus objetivos com seus valores, você acaba aceitando qualquer proposta. E quem se move por qualquer proposta, facilmente ele sai daquela linha do sonho. E quem se move por proposta é porque perdeu o time e está tentando compensar pela velocidade. Onde que está escrito isso? Tem um livro que se chama Quando. Esse livro é uma recomendação para vocês. É um livro de vários ensinamentos, tá? De gestão de tempo, de performance, de mentalidade. Chama Quando, do Daniel Pink. É um livro sensacional. E ele fala, quando eu perco o time daquilo que era para minha vida, onde tinha que fazer, eu tento compensar pela velocidade. E quando eu tento compensar pela velocidade, eu aceito qualquer proposta. E quando eu aceito proposta, é diferente de propósito. E aí, quando eu aceito qualquer proposta, você pode estar facilmente indo na direção contrária àquilo que talvez era aquilo que você realmente queria fazer. E aí, lembra que a gente começou aqui falando sobre anos repetidos? Por que eu caio nessa, Moisés? Porque talvez, não estou falando uma certeza, talvez você lá atrás aceitou uma proposta. E eu sei, gente, que a gente se move
muito talvez pela nossa necessidade. Então, por exemplo, um dia você formou, se capacitou e falou assim, preciso de um emprego. Aí isso é uma necessidade. Mas esse emprego, aí você não mensurou qual emprego você de fato queria. E a gente se move o quê? Pela primeira proposta ou o primeiro lugar que aceita a gente. Para mim, pelo menos, foi assim no começo, né? Antes de ter todo o conhecimento, toda essa questão de mentalidade. Então, as metas, elas devem estar alinhadas com os seus valores. Quando você fizer uma lista dessas metas, e a gente está quase chegando lá, eu quero que você olhe assim, ó. Isso aqui tem a ver com meus valores? Quais são os meus valores? Quais são o que eu acredito hoje? É algo que vai deixar pesado? É algo que me dá motivação? Se eu falasse para vocês assim, ó, você vai para o trabalho hoje, ou aqueles que empreendem também, no final do dia, você está cansado fisicamente, mas se sentindo animado, ou você está cansado fisicamente e se sentir mais desanimado ainda, querendo nem voltar amanhã. São indicadores para que você faça aí um diagnóstico. Então, olha só, para aqueles que sabem. Para quem não sabe, né, quais são as 3 coisas mais importantes para você hoje? Claro que aqui está de uma maneira bem superficial. Tem ferramentas que você consegue identificar valores de uma maneira bem precisa, mas aqui está de uma maneira bem que vai te dar um direcionamento, né? O que é as 3 coisas mais importantes para você hoje? Tem um exemplo, tá? Ok? Vamos lá? E a hora que eu vou, Moisés, alinhar, eu coloquei essa aqui alternado, é aqui que eu preciso ir. Que hora, Moisés, que eu vou escrever metas? Que hora que eu vou escrever as minhas metas? Lembrando que as suas metas, elas têm que te levar para um sonho. Moisés, mas como que eu escrevo as metas? Lembra que eu falei no começo daqui que o ser humano, ele é um ser sistêmico? Existem dimensões, né? Então, no mínimo, a gente tem uma dimensão espiritual, uma dimensão física, uma dimensão mental e uma dimensão socioemocional. E se a gente for dividir em áreas, são 12 áreas, né? Então, aqui é uma ferramenta conhecida, que é a roda da vida, né? A maioria conhece, alguns não. Quem não conhecer depois, se quiser saber, eu posso te enviar esse teste gratuitamente. E como que ele funciona? Aqui é um exemplo, mas antes de falar do teste em si, eu quero falar assim, ó, mas eu quero escrever minhas metas para 2026. Nós já falamos muitas coisas aqui, não foi, gente? Sim ou não? Sim. Mas como que eu vou escrever, de fato, quais são essas metas? Aí aqui que está o pulo do gato, ou a chave. Você vai escrever uma meta para cada área da sua vida. Então, por exemplo, saúde e disposição. Qual é a meta para essa área? Recursos financeiros. Qual é a meta para essa área? Alimentação. Qual é a área para essa área? Profissional, realização pessoal profissional, ser promovido. Desenvolvimento intelectual. Ah, vou iniciar um novo curso, uma nova pós, ou um curso de desenvolvimento. Equilíbrio emocional. O que eu vou fazer? Vou buscar uma ajuda, vou buscar uma leitura. Aí você consegue fazer coisas específicas. Mas como que eu vou ser mais específico aqui? Aqui talvez você vai precisar de gastar mais tempo até depois. Mas, por exemplo, você faz um teste da roda da vida, você pode fazer ele manualmente, se avaliando de 0 a 10, ou você pode fazer ele no sistema que eu utilizo, você responde perguntas e ele vai te dar um resultado tipo esse aqui. Cada pessoa vai ter um resultado. Por quê? Ele é mais preciso no seguinte sentido. Quando eu listo de 0 a 10, é meio que na minha percepção. Mas será que eu estou me percebendo? Nem sempre eu me percebo como eu deveria perceber, né?
E aí, por exemplo, essa pessoa aqui, espiritualidade, para ela é 90. Retribuição e contribuição é 100. Então, teoricamente, ela já está até bem nessas áreas. Ela precisa ter uma meta aqui? Ela pode ter uma meta de constância. Ah, vou me manter, vamos supor que, vamos pegar uma coisa mais prática, vou me manter aqui, né, numa rotina espiritual que eu tenho, de leitura bíblica, de oração. Vou me manter. Ela continua mantendo a meta. Aí, olha só onde não está legal para ela. Recursos financeiros, está bem baixo, né? Ou aqui, ó, vida social, amigos e hobbies. Aqui, ó, precisa de uma meta mais ousada, ou talvez mais de uma meta. Então, ó, recurso financeiro. Ah, minha meta 1, redução de gastos. Meta 2, aumentar minha receita. Ter talvez um segundo emprego, talvez uma segunda renda. Meta 3, né? Aprender mais sobre dinheiro. Estou falando sobre a realidade desse resultado que eu peguei aqui como exemplo. Então, tá vendo onde é que eu vou colocar a intensidade? Vou colocar metas para todas as áreas, mas aonde está mais baixo, eu posso colocar mais uma variação maior, ou ser mais ousado. Por quê? Aonde você já está bem, você mantém. Família, não, eu tenho uma rotina com a família aqui, eu viajo, eu tenho um dia da família. Então, vou manter. Talvez eu quero fazer uma coisa a mais. Então, vou colocar aqui, a meta é fazer mais isso aqui. Desenvolvimento amoroso. Estou buscando relacionamento. Não, o relacionamento tá aqui, mas não tá legal. O que você vai fazer para isso? Entenderam, gente? Tá fazendo sentido até aqui? Sim. Então, aqui é a melhor forma de você. Pega tudo que eu falei para você até aqui. Vocês já escreveram. Aí você vem na roda da vida. Você pode olhar para a sua própria roda da vida mesmo. Seja fazendo um teste comigo, ou depois você vai validar isso, né? Ou você pode baixar o próprio teste, a imagem, né? Eu acho que o Leandro também já disponibilizou isso lá no grupo, no Excel, também tem essa forma. Independente da forma, faça essa avaliação, né? E pontue. E aí você vai ver onde é que eu preciso dar um foco, né? Quais são as áreas. E você vai terminar o quê? Nossa, eu tenho 12 metas que vão me levar em direção ao meu sonho. Algumas áreas da vida, eu vou precisar colocar um foco maior. E aí toda meta, ela tem que ser, e eu sei que a maioria do pessoal aqui conhece bem isso, né? Ela tem que ser SMART, que é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Específica. Então, vamos supor lá que alguém colocou a meta para a saúde, igual o Leandro colocou, tem que sair para academia. Então, não adianta ele fazer uma meta assim, ó. Minha meta para 2026 é ter mais saúde. Mas o que é ter mais saúde? Entendeu? O que é ter mais saúde? Ter mais saúde não é específico. Então, olha só, aqui é um exemplo, tá? Para depois vocês aplicarem isso em todas as outras. Então, eu escrevi lá qual que é a ação específica que eu vou colocar na área de saúde. Ação específica. Quero praticar atividade física 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, com foco em condicionamento e bem-estar. Para quem não faz nenhuma atividade física, 3 vezes por semana, é legal? Legal demais. Né? É melhor do que nenhuma vez, do que 2 vezes, do que uma vez? Muito melhor. Mensurável. Vou acompanhar minha evolução com fotos, anotações semanais. Igual eu falei, lembra que eu falei que eu faço a questão de contagem? É uma mensuração. O tempo, né? 50 minutos, a intensidade. Nossa, eu pegava menos peso, eu pego mais peso. Alcançar. Posso começar com 30 minutos por treino e aumentar gradualmente. Relevante, porque quero ter mais disposição física, mental para os meus projetos e para viver plenamente com a minha família.
Temporal. Vou manter essa rotina por 90 dias, de janeiro a março de 2026, e reavaliar os resultados no final. No final, você tem que olhar lá e você tem que se sentir avançando. Se você não se sentir avançando, a probabilidade de você desistir é grande também. Então você tem que ser mesmo, não, 90 dias depois. Nossa, estou mais disposto, mais animado, até meu corpo, olho lá pelo espelho, fico mais satisfeito. Ainda não estou, né? Não estou, né, podendo tirar foto e postar, mas estou mais satisfeito comigo mesmo. Enfim. E por último, Colocar uma meta de ter mais cabelo por rapaz já na atenção. pode ser no bem-estar, né? Bem-estar. Às vezes a pessoa... Bem-estar, autoestima. A meta vai ser Autoestima. financeira, então, para fazer um transplante. Exatamente. O financeiro vai te levar para ter o dinheiro para o transplante. Muito bom. Mas olha só, por último, depois eu vou partir pelo o que eu faço. A gente já está quase acabando, gente. Visão de futuro. O que é uma visão de futuro? Primeira coisa que a visão de futuro, ela blinda a sua mente. Como que eu tenho uma visão de futuro? Quando você constrói tudo isso que a gente fez aqui, você tem uma projeção do que você quer viver, do que você pode viver. E aí eu tenho uma ferramenta, aí não vai dar para ensinar aqui, mas quantos aqui já utilizam a ferramenta Mural dos Sonhos? O Leandro, alguém mais utiliza? Não, eu não. Não? Mural dos Sonhos, gente. Imagina você fazendo tudo isso que a gente fez, que eu construí aqui, você fez tudo direitinho, agora você fala assim, agora eu vou pegar isso e vou transformar em imagens. Aí você vai transformar em imagem. Quando você gera imagens, você cria um mural, aí você pode fazer isso antigamente o povo fazia, né? Mas você pode fazer uma captação de imagens do próprio e mandar imprimir, né? Colar num painel ou numa cartolina, não fazer só numa folha mesmo, vamos fazer digital. E você vai olhar para aquilo e ter uma visão. Quando você tem uma visão de futuro, você alcança a primeira chave da blindagem da mente, que é visão de futuro. Então, existem 9 chaves para blindar a mente. A primeira é visão de futuro. Quando você blinda a sua mente com a primeira chave, você sabe identificar oportunidades. Então, por exemplo, como que eu sei que uma oportunidade é para mim ou não? Se você tiver um mural dos sonhos, uma visão de futuro e todo esse trabalho aqui, você vai falar assim, opa, todo dia eu olho para esse mural. Essa oportunidade é para mim, você não tem nem dúvida. Você sabe se é sim ou se é não a sua resposta. Agora, quando eu nem sei, eu nem tenho uma projeção de futuro, aí lembra que eu falei sobre proposta? Aí você fala assim, gente, eu acho que é para mim, não sei. Rapaz, apareceu, deve ser. Nem tudo que aparece para você é para você. Então, visão de futuro, quando você cria, e quanto mais claro, aí tem uma técnica certa para você criar, mas claro, independente da técnica, é pegar tudo isso que a gente fez aqui, construir e montar o seu mural, transformar em imagens. Visualizo aqui diariamente. Quando que a pessoa tem que visualizar o mural dos sonhos? Antes de dormir e quando acorda. Aí tem mais aprofundamento, porque funciona dessa forma. Esse é o formato correto para quem quer fazer e utilizar. O primeiro que eu fiz foi naquele, o pessoal que fez aí o Safe Leader, tem aquele triângulo, aquela pirâmide no início do manual que eu entrego. Uhum. E aí eu estava ontem olhando para ele ali, que ele fica na gaveta do lado da mesa que eu trabalho. Então, direto eu dou uma olhada nele. E ele foi feito no dia que começou a pandemia, que deu lockdown. E aí eu olho lá os objetivos, aonde eu quero ir, chegar, os comportamentos que tem que ter, tal. Uhum. E aí lá na formação com o André, né, treinador comportamental no MTI, o André, no final das atividades do dia, né, ele sempre fazia a visão de futuro, né? Então você fechava os olhos, imaginava aonde que você queria estar, e eu imaginava que eu estaria em grandes empresas levando a minha mensagem e tal. E aí tem empresa que me chama assim, uai,
lembrei daquele dia lá, a visão de futuro Uhum. construída, que tal porta ia se abrir. Quando eu estou lá naquela porta, eu lembro daquela mensagem que ele passava na formação. Acontece coisas assim, tem muitos depoimentos, né? Eu também tenho alguns depoimentos meus, né, dessa questão de mural dos sonhos, né? Já conheço colegas assim que tem coisas assim que são inexplicáveis. Aí você fala assim, "Não, mas não acredito, gente. Entre não acreditar e fazer, eu vou te sugerir o seguinte, por mais cético que você seja, eu vou te falar um negócio. Faça mesmo sem você acreditar. Tem três formas, né? Tem pessoas que trabalham com a lista dos sonhos, então você pode fazer uma lista, esses aqui são os meus sonhos. Só que você pode não ser muito objetivo com aquilo. Tem pessoas que transformam essa lista em imagem, é a segunda forma, e tem a terceira forma, que você pode fazer isso por meio de vídeos e músicas, que gera ali toda uma ancoragem. Isso é uma forma um pouco mais complexa de ser feito, mas é possível ser feito assim também. Visualização, né? Tem um livro, quem quiser entender mais sobre esse assunto, chama O Poder do Subconsciente. Fantástico esse livro. Não sei se o Leandro já leu. Já leu, Leandro, esse livro? Esse não. Então, ele fala muito sobre essa questão de projeção, de futuro, de atração. É algo muito poderoso. Depois, quem quiser ir notar na parte de metas intelectuais, então, por exemplo, eu quero desenvolver intelectualmente, né? Quero me desenvolver. Uma das formas é a leitura. É que às vezes a pessoa pensa que só se eu fizer uma pós, só se eu fizer um curso. É também. Mas não é só isso, né? Leitura é uma grande forma e bem acessível de você fazer isso. Para terminar, tá tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Muito bom. Pois é, só uma coisa, você falou de visão de futuro, e eu acabei percebendo aqui que, sem querer, né, nunca foi né, não com essa intenção, talvez foi com esse objetivo, mas não com essa intenção. No plano de fundo do meu computador tem, que é uma coisa que eu uso todos os dias, trabalhando ou não, fica a imagem de, né, duas coisas que eu sempre almejei. Não que eu almejei, mas sempre me motivou desde criança. Uhum. Mas é uma coisa muito distante, né? São o logo da marca de dois carros que eu falava quando criança, que eu sempre gostei muito dessa visão, desses dois carros específicos, dessas duas Uhum. marcas. E sempre imagino que estava no meu subconsciente, mas nunca fiz com o intuito de, nossa, vou um dia, que é um negócio muito fora da realidade, mas é aquela coisa de infância ainda, de criança, de via aquele carro, aquela marca, e me deixava. Então sempre tive isso como uma forma meio que de destino, não necessariamente de alcançar aquilo, porque eu sou um cara, eu sou muito realista. Então, não me vejo, né, com esses carros especificamente. Mas mas pegando esse paralelo, né, comigo, e quando essa visão de futuro pode ser algo tão distante assim? Qual que seria Aí, a relação disso? Porque, sendo bem sincero, não me vejo. Sou um cara muito realista com esses carros, dessas marcas em específico. Mas talvez seja um caminho para, claro, se eu ter mais condição financeira, eu vejo que está muito mais ligado ao dinheiro do que os carros em si, sabe? olha, vamos lá então. Você fez de uma certa forma, você fez, você só não teve a intencionalidade. Isso. Eu vou te falar um negócio, pode vir até dar certo também. Mas só que quando você é mais intencional, isso dá certo de uma forma mais rápida e mais precisa. Mas vamos lá, o que te faz pensar que talvez não seja para você? Então, por exemplo, algumas coisas. Os nossos sonhos, eles devem estar alinhados com a nossa identidade. Quando você não tem uma clareza, quando nós não temos uma clareza de identidade, de quem eu sou, o que realmente é importante para mim, talvez eu possa ter sonhos que são muito desalinhados com o que de fato eu gostaria. Aí eu não consigo. Especialmente quando eu descubro minha identidade. Então, por exemplo, você falou assim, eu sou bem realista. O realista em si, talvez você seja um perfil mais analítico. O perfil analítico, ele não consegue ter muitos sonhos grandiosos, porque ele vai querer assim, mas como que eu vou chegar lá? Não é assim?
como que eu É vou isso que alcançar fala. isso aqui? Eu só ganho X, e o negócio custa 3x. Aí, o analítico ele tem mais dificuldade, então ele tem que buscar objetivos mais desafiantes, porque senão não é, né, um objetivo. Mas que seja mais palpável. Eu não tenho, mas eu acredito que eu chego lá. Mas aí vai muito da forma que a pessoa acredita naquilo. Eu tenho um colega meu que ele conta uma história assim de uma casa, um apartamento que ele colocou no mural dos sonhos. E ele falava assim, é uma coisa de filme, né? Tipo assim, o que eu ganho hoje, o que eu posso ver aqui, dizer ele que aí que ele, como foi a história dele? A esposa dele falou assim, ó, você vai morar nesse apartamento. E aquele apartamento era parecido com o que ele já tinha colocado no mural. E aí ele falou assim, e ficou rindo, né? Ficou rindo, falou assim, não, isso aí é bobeira, né? Como, né? Tem jeito. E aí era coisa assim, na época de 600 mil, né? Hoje eu sei que talvez um apartamento de 600 mil nem vai ser tão assim, mas na época, 10 anos atrás, era uma coisa bem maior. Lá em Brasília. Aí diz ele que aí colocou, né? Esqueceu daquele assunto. Os patrões da esposa dele falou assim, para ela, eu quero que você venha morar mais perto do nosso serviço. Ela falou, não, mas não tem jeito, né? Porque o aluguel aqui próximo é muito caro. Não, tem uns prédios ali que estão vendendo. Aí adivinha qual prédio que era? Era aquele. Aí ela falou, não, mas a gente não tem o dinheiro. Aí eles falaram assim, não, a gente não dá o dinheiro, né? Não deram o dinheiro para ela. A gente faz o financiamento para você com o dinheiro da empresa. Financiou o apartamento para eles com o dinheiro da empresa, abonou parte daquele dinheiro, então, tipo assim, daqueles 600 mil, eles pagaram uns 300 mil, e sem juros. É um negócio assim, né? Você vai falar assim, mas como, né? Entendeu? O nosso cérebro, quando você começa, esse livro, O Poder do Subconsciente, vai falar muito sobre isso. Quando você começa a visualizar e projetar algo para você, não é que as coisas vão acontecer de uma forma mágica. O seu cérebro ele vai criando caminhos para que aquilo aconteça. Entendeu? Então você tem que pensar dessa forma. O perfil na linha, talvez você precise equilibrar, talvez não seja esses carros que eu vou ter, mas um carro bem parecido com esse, ou talvez um carro dessa marca, mas não talvez desse modelo, entendeu? Ou qual é o carro que vem antes desse modelo. Mas aí, assim, é uma coisa a ser trabalhada, desenvolvida, né? Porque quando a gente olha para um carro, por que eu quero ter esse carro? Então, às vezes, a gente tem que. Na verdade, acho que, assim, estando no meu mural, acho que nunca foi como sonho, mas mais como uma forma de motivar. Não necessariamente seja o sonho, mas eu entendi e serviu. Aí, Leandro, agora amanhã eu vou ligar pro Ronan. Ronan, patrão. Vai que Brincadeira. é uma lei da atração para chegar lá. Pois é. Ah, se der Obrigado, certo, Wesley. você lembra de mim. Ô, Moisés, eu Haverá acho que sinais, hein, isso que Leandro? você falou, tem um livro também, O Segredo, que ele Segredo. tem muito essa filosofia Uhum, de você mentalizar e uhum. tudo. Acho que tem a ver com o que você falou aí também. Conheço também. Ele traz também a mesma linha de pensamento, né? Só que nem todo mundo gosta, porque vê um pouquinho ali romantizado, né? Até mesmo às vezes a pessoa só vê o filme. Eu acredito também na questão do filme Segredo, eu não duvido. Mas para quem quer ver algo assim mais Palpável. estudado, né? Mais aprofundado, esse outro livro aí, eu falei, O Poder do Subconsciente. Inclusive tem até audiobook dele lá no Spotify, gente, que às vezes você não quer ler, né? Mas é muito bom. Traz ações aí para vocês, muito interessante. Então vamos lá, para finalizar. 7 ações que eu utilizo, e se tiver dúvidas, vocês podem ir colocando aqui. Uma vez que vocês fizeram tudo isso, escreveu a meta, fez mural dos sonhos, ou não fez mural dos sonhos, mas escreveu tudo. Você precisa olhar para as metas semanalmente. O erro que todo mundo comete. Ele escreve e depois olha uma vez, depois olha lá na frente, e depois esqueceu, acabou. Escreve 1º de janeiro e lembra 25 de dezembro.
Depois, Acontece muito. depois tá lembrando, assim, não aconteceu nada comigo. Então, É, uma vez que você fez todo esse planejamento, você tem que olhar para ele sempre. Para quê? Para ajustar o que está dando certo, o que não está dando certo, onde eu estou deixando onde eu estou deixando de fazer, né? O que eu preciso focar, o que é o ajuste aqui. Segundo ponto, planeje no domingo. Toda semana tem que ser planejado no domingo, mas aí eu não vou planejar no domingo, porque eu vou trabalhar no domingo. Lembrando que suas ações não são só do trabalho, mas mesmo que seja do trabalho, o seu planejamento começa no domingo. Por quê? No domingo é onde você tem uma visão maior da semana que passou, da semana que virá. Mas eu não tenho todos os detalhes. Mas quais detalhes você tem? Entendeu? Então, o planejamento ele começa no domingo. Por quê? Muita gente deixa para segunda, ele chega em cima da hora na segunda e é pego de surpresa, e na hora que ele vê, ele é atropelado pela semana, já é quinta-feira. Tipo hoje é quinta-feira. De repente tem gente que está olhando aqui, nossa, eu estava querendo planejar. E já acabou a semana, amanhã é sexta. Então o planejamento começa no domingo. Esse daqui, gente, é uma chave muito grande. Eu trouxe ele lá do método CIS. Paulo Vieira fala muito sobre isso aqui. Ó. Liste 5 ações para cada objetivo. Então, por exemplo, tem um objetivo. Talvez você tenha 12 objetivos. Mas você entendeu que tem 5 ali que é sua prioridade hoje. Dos 5, para cada 5, você vai listar 5 ações que vão te fazer. No total, você tem quantas ações naquela semana? 25 ações. Mas às vezes nem tem como. Vamos supor que o objetivo da pessoa é viajar. Mas às vezes nem tem como. Então vamos lá. Eu quero viajar. Objetivo. Um deles. Primeiro ação. Para onde? É para praia? Qual praia? Qual hotel? É de avião? É de carro? Entendeu? Pesquisa aí. É uma ação. Você concorda que é uma ação? Segunda ação. Quanto custa? Vou numa agência turística? Vou ver um pacote, alguém que trabalha com isso assim, faz uma excursão. Não, vou de carro, vou ver quantos quilômetros que é, talvez eu vou dirigindo. Terceira ação, quando vai ser isso, né? Vai ser nas férias, vai ser um final de semana. Tá vendo que são ações? Ah, mas eu não tenho dinheiro, porque aí a gente fica preso assim, não, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Então, quando eu tiver o dinheiro, eu viajo. Aí sabe quando você vai viajar? Nunca. Você nem pensou. Então, tá vendo? Terceira ação, ó, planejei. Qual que seria a próxima ação? Nossa, como que eu vou me planejar, organizar? Vou juntar uma entrada e parcelar no cartão? Não sei. Quinta ação, vou criar uma fonte de renda que me vai trazer o dinheiro. Vou vender, vou fazer algo aqui, um doce, um bolo, e vou vender esses bolos, e todo o dinheiro que eu tirar desse bolo. Tá vendo? Então, às vezes a gente se limita muito. Claro que aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, às vezes a pessoa tem um sonho de viajar para fora do país, mas não tirou nem o passaporte. Entendeu? Ah, mas só tirar o passaporte? Mas é que hora que você quer tirar? Então eu falo assim, se você não se move em direção, você nunca chega lá. E na semana que vem, agora você vai mais 5 ações que vão te levar mais. Vocês estão entendendo, gente, como que funciona? Então, agora imagine, vamos imaginar aqui, ó. Você precisa esperar 1º de janeiro para fazer isso, gente? 31 de dezembro? Não precisa. As pessoas fazem isso por tradição de virada do ano. Mas todo dia é um bom dia para você começar. Você pode começar isso nesse final de semana, né? Faz toda essa organização e começa essa semana mesmo. Não precisa esperar virar o ano. Então, quando a gente fala 2026, é porque a maioria das pessoas entendem melhor assim, né? Mas você pode começar a organizar tudo isso que a gente falou aqui, esse final de semana, e começar na semana que vem já. Agora imagine você, um mês, tradicionalmente vai ter 4 semanas ou 4 semanas e meia. Imagine você pegando seus objetivos, fazendo 5 ações para cada objetivo.
E no final do mês, você vai ter feito aí de 20 a 25 ações, de 20 a 25 ações, de fato, em direção àquele objetivo. Alcança ou não alcança o objetivo, gente? Alcança. Talvez, mais perto você vai chegar. Qual que é o nosso problema? É que a gente para nas ações. Esse daqui é o grande segredo para quem quer começar a ter resultados. Isso equivale para quê? Para qualquer ação, qualquer objetivo que você colocar aqui, isso vai servir. Então, o que eu vou escrever no meu planejamento no domingo? As 5 ações dos 5 objetivos daquilo que eu quero chegar. Quais são as 5 ações dos 5 objetivos, ou seja, as 25 ações. Pode ser mais? Pode. Aí você só tem que ver se você vai dar conta, né? Talvez você quer colocar os seus 10 objetivos, vai ter 50 ações. Pode ser também. Você vai dar conta? Se der, tudo certo, melhor ainda. Quarto hábito aqui, torne o compromisso público. Quando você compartilha com alguém, fez tudo isso. Claro que você não vai compartilhar com qualquer um, né? Mas quando você compartilha com alguém, a sua probabilidade de cumprir aquilo é maior. Porque você já fica inconsciente de falar assim, nossa, mas eu falei pro fulano que eu ia fazer. Como que eu não faço? Nem que seja com seu cônjuge. Existe uma pesquisa que fala assim, ó, as pessoas que não escrevem a meta, elas têm muito pouca probabilidade de alcançar os sonhos. As pessoas que só imaginam as metas, elas aumentam a sua probabilidade. As pessoas que escrevem, elas aumentam a probabilidade ainda mais. As pessoas que, além de escrever, elas compartilham com alguém, a probabilidade dela é mais alta ainda. Agora, existe um grupo de pessoas que, além de compartilhar com alguém, ela ainda torna público. Para quê? Porque assim ela se cobra muito mais em fazer aquilo em direção àquele objetivo. Então, é uma técnica também para você não esquecer aquilo que você quer. Saiu um pouquinho da ordem aqui, mas é o quinto, tá, gente? Não se compare com os outros. Durante a sua jornada, nossa jornada, o maior erro que nós podemos cometer é comparar com outra pessoa. Porque às vezes você olha para outra pessoa e fala, não, o fulano está lá, mas às vezes o fulano ele está na fase 30 e você está na fase 2. Mas é com quem que eu devo que me comparar? Com você mesmo. Então, como que era eu mesmo da fase 1, que estou na fase 3? Como que eu me vejo na fase 4? É isso que você tem que fazer. A maioria das pessoas erra aqui muito. Ó. Não, elas começam a se comparar, elas se distraem, está na fase 3 e está olhando para quem está na fase 30. Mantenha o exercício de gratidão. Conquistei. O que eu faço? Põe no poste da gratidão. É motivo de agradecer. E o sétimo, busque autoconhecimento, porque o autoconhecimento sempre vai te dar ferramentas, instrumentos para você permanecer nessa busca, para você permanecer nessa jornada. Gente, tá legal até aqui? Tá entendendo? Alguém tem alguma pergunta? A gente já está indo para o final. Vestindo carapuços aqui. Tá leve? Tá dolorido? Como é que é? Muito bom, então. Então vamos Na hora que você falou da viagem para o exterior, eu me identifiquei. Que meu irmão mora fora, todo ano eu falo que vou, mas não tirei nem passaporte. Tirou nem o passaporte. Tirei nem o passaporte. Não começou nem a se movimentar em direção a isso. Não, ainda não. Então, são coisas que tem que ir sendo construídas. A gente pensa que não é nada, gente, mas é muita coisa. Mas olha só. Vamos para uma conclusão aqui disso tudo, né? Como que seria a sua vida se você soubesse de todas as suas habilidades? E se você soubesse onde precisa melhorar para ser quem você quer ser? Vocês acham que seria melhor, mais fácil conquistar essas habilidades, sim ou não? Depende. O fato de saber não quer dizer que eu iria executar ou fazer.
Mas saber e também utilizar, né? Eu sei e vou ter um plano para poder colocar isso em prática e ter isso em Sim, ação. sim, Porque às vezes a gente nem consegue identificar aonde, né? Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas inabilidades, com onde são certeza. as minhas crenças. Tudo isso aqui, gente, interfere no seu nível de conquista. Quando eu não consigo enxergar isso, talvez você constrói tudo isso que eu falei. Aí você faz. Aí chega lá nessa época do ano que vem, você assim, ih, aqui Moisés é mentiroso demais. Tem gente que talvez nem entrou nessa aula, porque talvez ele já fez outras aulas como essa e falou assim, ih, mas esse negócio não dá certo, não. Conheço gente que tem até ranço de falar de meta e objetivo. Mas olha só, como que a gente constrói isso? Hoje eu trabalho com avaliação de identidade. O que é avaliação de identidade? É um trabalho onde você identifica tudo isso que eu falei para vocês. O que compõe a avaliação de identidade? A identificação de habilidades por perfil comportamental, as motivações, o que te motiva hoje por âncoras de carreira, a identificação das virtudes, que é por forças, é uma ferramenta que chama forças pessoais, e uma última ferramenta também que a gente chama de linguagem de valorização, que existe ela tanto no trabalho e também em casa, né, na sua vida pessoal. Como que é? Quando você junta todas essas camadas, você consegue identificar suas habilidades, inabilidades, crenças, onde estão seus valores e como que você aplica isso de fato. Perfil comportamental, por mais que às vezes a gente se identifique, alguns já fizeram, né, por empresa ou com outro tipo de ferramenta, né, que a gente utiliza o DISC, né, dominante, influente, estável, analítico. Por mais que você já identificou, existe uma forma bem mais profunda de você olhar para o seu perfil. Então, por exemplo, você não é só um perfil comportamental, você tem uns 4 perfis. O que você atua, existe a forma que você atua na alta de um perfil e existe a forma que você atua na baixa daquele perfil. Então, por exemplo, as pessoas pensam, é bem comum a pessoa achar que o estável, que o influente é aquela pessoa conversadora, agitada, para cima. É e não é. Porque a pessoa ela pode ser influente e ser mais quieta. Se ela for influente e for baixo estável, o baixo estável dela deixa ela uma pessoa mais agitada. Então, a agitação é o baixo, tem a ver mais com baixo estável do que com alto influente. Então, tá vendo? Aqui é só um exemplo para que vocês entendam, né? Porque, por exemplo, eu tenho um perfil estável influente, mas não necessariamente todo mundo vai me ler como uma pessoa influente. Porque vai me ver uma pessoa um pouquinho mais quieta. Não sou uma pessoa tão agitada, igual os influentes natos, né? Um alto influente, baixo estável. Essa pessoa, ela é facilmente identificada. Nossa, ela é um influente. Faz amigo com todo mundo, conversa com todo mundo, faz piada, ri de tudo, agitar demais. É um exemplo. Mas a composição da avaliação de identidade, ela traz todas essas camadas. Mas eu gosto muito de falar disso aqui, ó. Quando a gente olha para o perfil comportamental, o ser humano, você tem camadas no ser humano. Então, aqui é uma imagem, né, do propósito onde sendo mais central de nós, ou o que a gente mais almeja, o propósito. O perfil comportamental, ele não te define, ele apenas revela a sua primeira camada, que está aqui, ó, nos comportamentos. É importante saber? É, mas é importante eu me aprofundar. Quais são suas forças, os seus motivadores, como que você compreende suas experiências, como que você compreende valores e crenças, como que eles interferem na sua vida, para aí sim você entender vocação, missão e propósito. O que é o propósito? É o porquê, a missão é o como e a vocação é o quê. Gente, antes de chegar na vocação, missão e propósito, você precisa entender todas essas outras camadas. Tem muita gente que se move, sabe pelo quê? Pelo hobby.
porque ela não entende o que é a vocação, a missão e o propósito dela. Vou falar um exemplo. Tem gente que às vezes ela cozinha, e ela gosta de cozinhar em casa. E aí ela... Só que isso é um hobby, porque o hobby é uma coisa que você faz bem, gosta de fazer, mas você não vive daquilo. E aí ela pode se confundir e falar assim, eu acho que eu nasci para ser cozinheira. E ela vai atrás de um hobby. Pode ser que seja uma pessoa que tem isso como vocação? Sim, mas nem todo mundo. Vamos pegar um outro exemplo. Tem gente que gosta de pescar? Sim ou não? Aqui tem? Eu não gosto, mas eu sei que tem muitos homens, algumas mulheres que gostam de pescar. É um hobby para quem gosta? É um hobby, bacana, não é? Mas se ela pescasse todo dia, será que ela conseguiria viver daquilo? Vocês estão entendendo que às vezes eu estou falando para vocês assim, que tem gente que está vivendo o hobby, achando que é a vocação, e está mais perdido do que tudo? E aí, às vezes, a pessoa, como que essa pessoa vai se alinhar ali em metas, objetivos? Como que ela vai viver propósito? O que é o propósito? O propósito, gente, sempre tem a ver com ajudar pessoas. O que me diferencia no propósito é a minha vocação, a minha missão. É o como eu ajudo as pessoas. Então, todo mundo, as poucas pessoas que eu conheço falam assim, meu propósito é ajudar pessoas. Se elas não sabem vocação e missão, elas sempre vai falar, só ajudar pessoas. Mas se elas entendem vocação e missão, ela fala, eu ajudo pessoas por meio de tararã, tararã, tararã. Essa que é a diferença. Como que funciona, Moisés? É claro que aqui, gente, é uma deixa totalmente opcional, só para aqueles que querem fazer esse investimento. A avaliação de identidade é um processo onde você faz 4 testes por meio de uma ferramenta, uma plataforma, da Evo, Assessment. Você faz esses 4 testes, tem um momento de devolutivo comigo, Moisés, que é um momento de 2 horas. O que é a devolutiva? Você vai no médico, você faz o exame, o médico, você fala, estou sentindo isso, isso, isso. Aí vai te passar os exames. Adianta só pegar o exame? Não, você tem que voltar no médico e ter um diagnóstico. Então, a devolutiva é um diagnóstico, um plano de ação de como que você entende a sua avaliação de identidade, como que você constrói. Então, é um momento online de 2 horas. O valor que eu cobro é de 597, de fato mesmo, tá? Não estou subindo o valor aqui. Mas, no mês de novembro, como todo mundo faz Black Friday, estou fazendo uma Black Friday da avaliação de identidade, que é de 12 vezes de 40 e 49 reais. Ou, né, se você quer investir à vista, 397 reais. É um valor de investimento no autoconhecimento, não só em autoconhecimento, mas também em inteligência emocional. Então, para quem quer avançar, né, minha área lá de vida, Moisés, está muito baixa, né? Eu quero evoluir, eu quero autoconhecimento, eu quero gestão emocional. Eu faço uns momentos que eu reúno com as pessoas, a gente chama de sessão de clareza. É um momento gratuito que eu fico com a pessoa ali e eu pergunto, qual área da sua vida que mostra a roda da vida dela, o resultado, eu pergunto, qual área da sua vida você deseja melhorar? Gente, 90% das pessoas é ingerir emoções. Sério mesmo, eu até fico pensando, acho que a pessoa combinou com a outra. Gerir emoções, porque por que ela tem dificuldade? Porque ela nem se conhece. Ela nem se entende. Então, a avaliação de identidade ela vai ser um divisor de águas nesse sentido. Quem quiser saber mais detalhes, ou fechar aqui sobre isso, tem o meu contato no grupo, né? Depois eu quero que vocês me chamem lá no privado. Eu vou mandar um oi lá para vocês. Eu já vou encerrar o nosso momento, né? Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma foto aqui nossa, né? Um print aqui. Não sei quem pode fazer um print. No meu computador aqui está um pouquinho. A tela não fica tão boa. Quem quer fazer um print dessa tela aqui para compartilhar depois lá no grupo com a gente? Alguém está fazendo? Fez? Antes de terminar, eu gostaria de ver. Tava no mudo. Ah, tá. Espera aí que eu vou dar um print. Então abre câmera, quem puder. Aí, quem puder abrir a câmera.
Peraí. Só fazer um teste aqui, turma, só um instante. Agora sim. 1, 2, 3 e... Prontinho. Muito bem. E antes de terminar, gente, eu quero abrir aqui para dúvidas. Alguma pergunta sobre a nossa aula? Não, só agradecer, foi muito esclarecedor. Eu gostei muito. Muito bom. E eu gosto sempre de terminar as aulas que eu conduzo com por que valeu a pena. Se você fosse falar aí uma palavra ou uma frase, por que valeu a pena esse nosso momento aqui? Aí todo mundo tem que falar, no mínimo escrever. Por que compartilhar, Moisés? O que você tem significado para esse momento? Você dá significado, você valoriza mais, a chance de você pegar esse conteúdo e aplicar de fato é maior. Para mim foi clareza. Eu ia falar exatamente isso. Clareza de perspectivas, assim, de juntar os pontos, né? De ligar os pontos, acho que para mim é mais claro. Eu achava que começava lá com Exato. o objetivo que eu queria pegar e fazer. É verdade. Por isso que eu falei de juntar os pontos. Né? Tradicionalmente as pessoas fazem isso, igual a gente falou lá no começo, né? Mas nem sempre dá certo. Às vezes dá certo, um pouquinho dá certo. Aí vocês viram que tem coisas bem mais profundas aí para serem feitas. Mais alguém quer compartilhar? Eu sei muito dos conceitos, sonhos, metas e objetivos. A Baiana quer falar. Eu acho que despertar. Algumas coisas eu já vinha fazendo. Olha a questão da atividade física. Eu acordei lá em setembro, buscando o balde que eu chutei, que eu prometi fazer lá no início do ano. Então, assim, algumas coisas já vem trabalhando. Mas eu acho que para outras é despertar mesmo, assim, de tomar iniciativa, né? De não ficar só na fala, mas ir para o papel. Eu achei bem interessante. Que bom. Muito bem, gente, olha só. Vamos encerrar. Alguém mais? Eu só ia falar aqui que eu não vou trocar a foto do carro, não, mas haverá sinais, ô Leandro, daqui a um tempo. Mas muito bem, vamos lá, olha só. Eu gosto de fazer alguns combinados lá no grupo do Leandro, né? Tem um outro pessoal aqui do meu grupo que chama Clube do Livro. Aí tem um pessoal de lá que está aqui. O Leandro manda a foto lá para nós, aí eu gosto sempre de pedir assim, comente o porquê valeu a pena dessa aula. Igual vocês falaram aqui, para motivar outros momentos como esse, mesmo que não seja eu dando a aula, né? Até no futuro aí, se o Leandro achar interessante algum outro tema, a gente também pode trabalhar esse tema, né? E quem, né, não me segue lá no Instagram, me siga, né, @moisés.maia. Reproduzindo aquele da invasão. A Ciri tá pegando minha voz aqui. Vai lá no Instagram, moisés.maia. E também, se você quiser fazer o teste da Roda da Vida, ou também você quer fazer uma sessão de clareza, entender melhor como é que eu faço esse acompanhamento, pode me chamar no privado. Né, vou mandar mensagem lá, pode ficar sem receio. Ou alguma dúvida também em relação à aula, ou se você quiser também avançar em relação à avaliação de identidade, é só me chamar que eu explico melhor para vocês. Ok, gente? Muito obrigado. Excelente. Uma boa noite para vocês. Não foi nada. E Muito até... obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.